amado povo de Deus aqui presente e aqueles que nos acompanham também pelos meios de comunicação, através das mídias da nossa paróquia e também da TV Barroso Regional. Celebramos hoje esta festa que une todo o povo brasileiro e que nos enche de alegria, festa que renova as nossas esperanças. Celebramos o dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Esta festa nos fala de mulheres frágeis que corresponderam ao amor de Deus e realizaram grandes coisas. Dessa força feminina que acolhe no coração a vontade do alto, a verdade do alto, e transforma a realidade que está à sua volta, mesmo que o mundo não seja capaz de entender, de compreender, de enxergar nelas tamanha grandeza. A primeira mulher que se desponta na liturgia de hoje é a figura da rainha Esther. Era uma judia vivendo em terras estrangeiras, não estava na sua terra natal, vivia completamente distanciada da realidade que poderia se aproximar da segurança, da eficácia da vida, podemos assim dizer, mas fora digna do olhar do rei Assuero. Casou-se com ele, mesmo ele não sabendo de sua origem judia, e fez com que sua beleza estivesse a serviço de bens mais preciosos, estivesse a serviço de bens que não passam. Nós bem sabemos que a história dessa mulher nos traz que nas dificuldades da vida, nas tramas da existência, Esther enfrentou grandes dificuldades porque o rei contava com um administrador marcado pela maldade, perverso, que era Amã. Amã, a todo custo, estava desejoso de matar o povo de Deus que se encontrava naquela realidade da Mesopotâmia. E, alertada por seu primo Mardoqueu, a rainha Esther, então, entendendo que jamais poderia se compactuar com a morte dos seus, ainda que ela estivesse livre daquele fim da maldade humana, ela se coloca diante do rei com a melhor de todas as vestes, toda bela, para assim conseguir levar o pedido que estava convicto dentro do seu coração. Naquela realidade festiva, naquele sinal bonito que nós ali encontramos diante da sua beleza, o rei lhe oferece todos os bens que passam, as esperanças fúteis que podemos às vezes depositar de fato a nossa confiança, as coisas que passam, o prazer, o poder, a riqueza, tendo a oportunidade de ficar até mesmo com a metade de todo aquele reino. Ela esquece de qualquer visão egoísta, intimista, individualista e pede a vida de seu povo. Mulher forte do Antigo Testamento, que abre mão de tudo aquilo que poderia ser expressão do mal, realidade do pecado. E aquele homem que seria o responsável por tramar a morte de seu povo, fora destronado e sofreu a morte que até então havia desejado em seu coração para os judeus, para o povo de Deus que ali habitava. Esther conseguiu ser um sinal de libertação, de conservação da vida de seu povo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, desde o primeiro movimento desta liturgia, nós entendemos que, por maiores que sejam as nossas fragilidades, Esther era órfã, não tinha pai, não tinha mãe, era uma estrangeira, estava vivendo numa terra distanciada, neste tempo em que muitos de nossos irmãos, para sobreviver, estão saindo de muitos países, muitas realidades difíceis, e às vezes não encontram acolhimento entre os grandes. A primeira leitura vem ser um grito de acolhimento, vem ser um grito para demonstrar que, para além das nossas diferenças e fragilidades, nós somos irmãos. E Deus sustenta aqueles que humildemente se colocam a serviço da grande verdade, tal como sustentou o coração de Esther. Bem-aventurados os pequenos, bem-aventurados os pobres de coração, porque eles, de fato, já pertencem à realidade do reino dos céus. Com certeza, meus amados irmãos e irmãs, dentre as inúmeras pessoas que acorrem diante desta imagem da Senhora Aparecida, muitas pessoas, aos olhos do mundo, não têm valor, estão desenganadas, às vezes abandonadas, maltratadas, às vezes totalmente desiludidas, mas confiando de que a nossa fragilidade a serviço de Deus pode realizar grandes coisas. Por falar em fragilidade, na segunda leitura que nós ouvimos, depois da ressurreição do Senhor,
nós encontramos uma mulher revestida de sol. Essa mulher é um pequeno resto de fé. Simboliza aquele povo que, não obstante a realidade da cruz, na certeza da ressurreição de Cristo, caminhava no deserto da vida. Simboliza o povo de Deus, que, confiando nas realidades do céu, olhando para a realidade do céu, que é este Filho junto do Pai, que é na realidade o Cristo ressuscitado. Mesmo diante das sombras da morte, das dificuldades que permeiam o nosso dia a dia, e são tantas as enfermidades, o desemprego, as dificuldades financeiras, tantas são as dificuldades que nos cercam. Mesmo diante de todas essas realidades, havia uma força interior capaz de superar todas elas, de caminhar com coragem, a certeza do céu, a certeza da esperança que não decepciona. O Apocalipse de São João, nessa linguagem cheia de códigos, de metáforas, nos apresenta esta realidade. A mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, é a igreja fiel. Este sol que resplandece é a certeza da vida que venceu a morte, é a certeza da ressurreição. A lua, que era o sinal dos deuses pagãos, está ali totalmente vencida, porque o mal não tem o poder definitivo sobre o nosso coração. E por maior que seja a fragilidade daquele povo, discípulos do crucificado, discípulos do abandonado na cruz, discípulos daquele que fora considerado um torturador, um malfeitor, por maior que aparentemente fosse aquela fragilidade, ali nós encontramos um pequeno resto que tem a certeza no coração, a esperança não decepciona. Estamos vivendo este ano santo, amados irmãos e irmãs, e por maiores que sejam as nossas lutas, nós cristãos permanecemos de pé, porque nós aprendemos de Nossa Senhora a permanecer de pé, porque ela é a Senhora da vida, é a Senhora que nos fala das verdades eternas, é a Senhora que, mesmo diante de tudo aquilo que a vida poderia lhe fazer desistir, pobre, pequena, frágil, mulher num tempo patriarcal, mesmo diante de todas as realidades, ela era destemida, ou seja, porque no seu coração ela tinha aquela grande certeza que Deus tudo pode fazer. Com certeza, nas grandes dificuldades, ela se recordava daquela palavra de Deus que o arcanjo destinou ao seu coração. Ele disse para ela: para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Reze, repita: para Deus, nada é impossível. Ela ouviu isto, lá naquela realidade do anúncio. Ela entendia isso. Por isso, mediante todas as dificuldades, mesmo diante dos passos difíceis, temerosos, diante das maiores dificuldades que a vida poderia oferecer a esta mãe, ela tinha certeza de que, estando ao lado da verdade, na direção que Deus aponta, nós não seremos de fato confundidos. Por isso ela é sinal desta nova aliança, não mais marcada pela frieza da lei, mas pela certeza do amor de Deus. É o que nos fala o Evangelho de hoje, retirado de São João. Este primeiro sinal nos fala do novo povo de Deus, da nova aliança. Essa festa de casamento não é simplesmente uma festa qualquer, mas é a imagem que São João utiliza para dizer a todos os seguidores de Jesus, daquela igreja nascente, que nós somos marcados pela certeza do amor de Deus. Temos ali um grande contraste. De fora da casa, 6 talhas de pedra. Não eram talhas leves, como nós encontramos nas representações aí, nas fotografias, ou nas pinturas do tempo presente, como se fosse uma talha de argila, né? Ou de um barro qualquer. Eram talhas de pedra. Cabiam ali mais ou menos 600 litros. Esta abundância de peso, esta abundância de água utilizada para a purificação dos judeus, esta tonalidade que o evangelista demonstra, ele quer dizer do peso ineficaz da lei, daqueles que eram apegados às pequenas coisas, por isso marcados pela imperfeição. O número 6 é sinal de incompletude. Nós estamos em vista do número 7, que é a presença amorosa de Cristo naquela festa. Este peso simboliza a ineficácia do apego às pequenas coisas, do apego à lei. Nós estamos num tempo em que algumas expressões religiosas estão adoecendo o coração do nosso povo, porque eles estão apegados às vezes a minúcias, ou até mesmo estão mais ocupados com o peso do pecado do que com o desejo de céu. Não raras vezes nós estamos encontrando almas adoecidas em nossos confessionários, porque estão apegados às minúcias,
aquelas atitudes farisaicas que tantas vezes nos apresentam um fardo intransponível diante desta vida que Deus nos doou, nos ofertou de uma forma totalmente amorosa. Aquela mulher, a mãe de Jesus, que simboliza todo o povo fiel e que entende que aquelas minúcias, 600 também nos aproximam dos 613 preceitos, né, que o judaísmo trazia. Aquela mulher entendia que aquele peso que tantas vezes o povo carregava, pensando que fazendo muitas coisas nós compramos a Deus, nós compramos a salvação, ela entendia que nada daquilo traria de fato o sentido supremo da vida. Ela sabia que faltava ali a 7ª talha, que era a presença amorosa do vinho novo, que é Cristo Jesus. Por isso, a sua grande preocupação: eles não têm vinho. Ou seja, não existe amor nessa realidade. Estão apegados à frieza de uma lei que nada transforma. As grandes transformações nascem a partir de dentro. Nossa Senhora é grande aos olhos de Deus e grande diante de nós enquanto seus filhos, porque ela não assumiu uma vida religiosa pela aparência, pela casca, mas porque antes de tudo ela tinha a presença amorosa de Deus dentro do seu coração. E por isso ela é sinal do vinho novo, da certeza de um amor que jamais pode ser extinguido de nosso meio. Nestes tempos de polarização, nós estamos fundamentando uma igreja baseada no ódio. Nestes tempos de polarização, nós estamos fundamentando uma igreja que quer tratar o irmão pelo cabresto. Ou seja, não estamos entendendo que a proposta amorosa, ela exige muito, sim. Porque às vezes é mais fácil fazer pequenas coisas que a lei nos manda fazer, do que se colocar na disponibilidade de amar o outro sem limites, sem reservas. É esta verdade que Nossa Senhora sempre vai nos ensinar, porque ela é a mãe do belo amor, a certeza da vida plena. Nós aqui estamos para recordar uma vez mais a certeza deste amor que fora colocado a serviço desta nação. Aquele momento tão sublime nos idos de 1717, que nós ali compreendíamos que o amor de Deus permanece falando nas pequenas coisas, porque ela não apareceu primeiramente para a elite eclesial ou para os grandes daquele século XVIII. Ela se manifestou em primeiríssimo lugar diante de frágeis pescadores, anônimos pescadores, que estavam trabalhando, lutando para não perder o seu emprego em razão de uma incumbência tão necessária para o acolhimento ali do conde de Assumar. E ela se apresenta também anonimamente na vida destes pequenos, porque o amor jamais é uma atitude marcada pelo proselitismo. O amor não nos desrespeita. O amor bate à porta do nosso coração, pede entrada e realiza de fato grandes coisas. E desde aquele momento, desde aquele casebre que se tornou a sua primeira casa, ela permanece sendo refúgio de todos os brasileiros, em especial dos pequenos. Se olharmos para a fila dos devotos, vamos perceber inúmeros pequeninos que são sustentados por esta mãe. Esta imagenzinha não está somente em Aparecida, não está somente nesta nossa Casa Santa, ela está naquele casebre, distante, longínquo, naquele casebre marcado pelas pessoas de fé que aguardam ansiosamente o horário das 3 horas para renovar a sua consagração. Aquela imagem talvez enfumaçada pelas velas da devoção, que diuturnamente são acesas diante dos conflitos do dia a dia, em sinal de confiança. Ela permanece sendo o sustento dos pequenos e realizando grandes coisas. Nossos olhos ainda não alcançam tudo que este amor pode transformar, mas nós aqui estamos para confirmar este amor. Nós aqui estamos na certeza de que esta mãe sempre vela por cada um de nós e nos apresenta constantemente o caminho do céu. Que Maria, rainha e advogada nossa, nos leve a viver o amor de Cristo em nossos dias a dia, para que na festa da vida não sejamos confundidos, mas sejamos marcados pela esperança que não decepciona. Assim seja. Amém.